Boa tarde a todas e todos, saudações virtuais mais uma vez. A Undime Bahia acolhe a todos e todas que estão participando dessa jornada virtual. Vamos agora para o nosso quinto painel virtual. Sejam todos e todas muito bem-vindos, né? Então, nós queremos aqui, né, não apenas em nome da Undime, mas em nome de todos os parceiros que participam com a gente, né, dessa atividade, a Undime Nacional, o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação do Estado, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação da Bahia, a União dos Municípios da Bahia e também as editoras, Editora Dinâmica, Editora do Brasil e a Ferraz Eventos e Treinamentos. Queremos aí, né, em nome dos parceiros, também acolher a vocês e agradecer, né, aos parceiros que estão nos ajudando nessa jornada. Então, teremos aqui, né, o painel formacional número 5, onde discutiremos o papel da UNCM no fortalecimento dos sistemas de ensino. A professora Alda está aparecendo aí, né, ela participou pela manhã com a gente, porque surgiu um imprevisto na agenda, né, mas estaremos agora à tarde com a professora Gilvânia. Então, eu vou convidar aqui, colocar aqui na tela, o professor Williams, nosso presidente, já está aqui, colocar aqui a professora Gilvânia também, né, e algumas informações para vocês. As questões que foram encaminhadas, né, pela manhã, direcionada à UNCM, elas serão tratadas agora à tarde, mas primeiro nós vamos esperar, então, a exposição da professora Gilvânia, e aí vocês poderão enviar, né, novas questões, nós disponibilizaremos aí o link do Moodle nos grupos, e aqui colocaremos o código, então vocês poderão enviar novas questões. Só a gente pede que aguardem, né, a apresentação da professora, porque, com certeza, a grande maioria das dúvidas, elas já serão aí bem respondidas nessas orientações, mas aquelas dúvidas que ficarem, vocês terão a oportunidade de encaminhar para a gente, tá certo? Sobre a frequência, né, informar que por volta aí das 14 horas e 20 minutos, a gente começará a compartilhar o grupo, nos grupos e aqui no chat, o link da frequência. Não fiquem desesperados, porque até depois que terminar o painel, a frequência continuará aberta por 30 minutos, tá certo? Então, vamos focar aí na apresentação desse painel. E outra questão, as frequências dos painéis anteriores, elas já encerraram. Então, infelizmente, não adianta solicitar o link aí no chat, porque a gente não vai ter como disponibilizar. Eu sei que muitas pessoas vão entrando no painel, né, quando ele está em andamento, então perdem algumas orientações iniciais. A frequência sempre ela é passada um painel em andamento, do meio para o final, e fica aberta meia hora depois, tá certo? Depois que fechou, não tem mais como a gente abrir, porque é sistema, né? Então, temos esse problema ainda. Vamos tentar humanizar esse processo futuramente, mas é o recurso que nós temos disponível nesse momento, tá certo? Então, vamos lá, eu vou passar para o professor Williams fazer essa saudação inicial e a acolhida da professora Gilvânia, e aí a gente já inicia os trabalhos da tarde. Fique à vontade, professor William. Boa tarde a todos e todas, todos os dirigentes municipais de educação da nossa Bahia, todos os educadores e educadoras, suas equipes técnicas aí que estão presentes. A gente está acompanhando o chat, está vendo aí a Bahia inteira contemplada nesse momento. Agradecer mais uma vez a professora Gilvânia pela disponibilidade, por estar aqui hoje conosco, já esteve pela manhã, agora novamente, e agora vai focar no papel dos conselhos para o fortalecimento dos sistemas de ensino. Tenho certeza que vocês terão todas essas informações, muito importante, principalmente para as redes e que estão com dirigentes novos, com equipes técnicas novas. Então, com certeza vai estar fortalecendo ainda mais o trabalho de cada um de vocês em todos esses municípios aí do nosso estado. Então, gostaria de deixar um grande abraço à professora Gilvânia, um abraço também aos nossos parceiros aí, que sem eles
a gente não conseguiria fazer um evento desse tamanho, dessa magnitude. Então, graças à UNCM, à secretaria, ao conselho e às várias universidades, com isso a gente está conseguindo fazer com que vocês tenham a melhor informação possível para que possa iniciar os trabalhos de 2021. Então, um grande abraço, professora Giovânia, um abraço, Renê, e sucesso aí. Lembrando que a gente ainda hoje vamos ter os sorteios no final das lives e estaremos anunciando aí os nomes dos 10 pessoas que ganharam ontem o livro da Editora Brasil de Metodologias Ativas. Então, estaremos fazendo um novo sorteio e estaremos publicando aí essa atividade. Um grande abraço, bom trabalho, professora Giovânia, e até daqui a pouco. Obrigado. Ok, obrigado, professor William, continua com a gente. Ou no final agora acho que no final aqui a gente já poderia você fazer a leitura, né, daquela resposta que chegou aí para a Undime, né, do governo do estado. Então, ao final do painel 5, a gente já traz uma informação aí também importante, retorno do governo do estado. Mas vamos lá, que todo mundo está ansioso para continuar esse diálogo da manhã, né, com a professora Giovânia. Então, professora Giovânia, fique à vontade, vou estar aqui com você, né, nos bastidores, qualquer coisa é só chamar, que estarei por aqui. A professora Fernanda e a professora Eronise, elas estão aí sistematizando as questões que vão chegar, estarão nos dando esse apoio também. Então, vamos lá, fique à vontade, professora. Olá, Renê, boa tarde, William, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, né, nessa jornada tão importante que está sendo realizada pela Undime. Eu quero mais uma vez, William, ratificar de que essa jornada ela está sendo fundamental para esse caminhar de 2021, a partir de todos os desafios que a gente já sabe que vai enfrentar, de todos os problemas que nós vivenciamos em 2020, que não estão superados, infelizmente, por conta da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a jornada está sendo inspiradora, para que todos nós possamos compreender de que é possível fazer, sim, e que, se nós estivermos juntos, isso será mais viável do que se estivermos separados. Eu acho que todas as palestras que vieram até agora, desde a mesa de abertura, a professora Tereza, hoje a professora Alda dando uma lição, o professor Roberto, né? Nossos conselheiros que trouxeram aí as experiências, mostrando o quanto é importante a articulação dos conselhos municipais de educação e das secretarias de educação. Eu espero até o final das minhas colocações poder deixar claro de que o conselho é um órgão parceiro para fazer a educação acontecer e, principalmente, não é para pensar todo esse processo de flexibilização necessário nesse momento de pandemia, né? Um momento em que a gente não está podendo fazer a educação da forma como a gente sempre fez. Então, dizendo isso para você, para a Renê, eu não me sinto sozinha, porque eu me sinto acompanhada aqui da professora Alda, que, inclusive, contribuiu com a organização do material que eu vou trabalhar com vocês. Dizer também uma boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando essa jornada. A Bahia realmente, William, está mobilizada no cuidar e no direito de aprender, como a jornada convoca, né, para o cuidar e o direito de aprender, e dizer que respondeu com todo o compromisso que a Bahia sempre teve, o número de educadores que a gente tem nessa jornada, o número de dirigentes, de conselheiros de educação. Então, isso para nós é uma resposta importante de que a Bahia quer sim fazer acontecer o direito à educação e está nessa jornada buscando subsídios para que isso aconteça. Então, eu espero que vocês sejam contemplados com o que eu vou dizer. E eu quero, inicialmente, começar falando um pouco da UNCM, sabe, William? Porque nem todos os municípios e aqueles que nos acompanham, eles conhecem a UNCM como conhece o professor William, né? Que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, uma instituição de nível nacional, né? Em âmbito nacional, a UNCM atua, nós temos mais de 5.000 conselhos de educação no Brasil inteiro. A UNCM é a instituição que representa esses conselhos de educação.
Hoje o nosso presidente é o professor Humberto de Aracaju. Eu sei que muitos de vocês já participaram de diversos eventos na Bahia com a presença do professor Humberto, e nós temos uma diretoria nacional com um coordenador em cada estado do Brasil e mais uma diretoria executiva que faz o trabalho acontecer. É uma organização muito próxima, inclusive, da Undime. Nós temos os presidentes, né, os vice-presidentes de cada região do Brasil, e no caso do Nordeste, é a professora Marli Vidinha, ela é de Alagoas, estará conosco amanhã. Então, a UNCM, ela foi criada em 1992, e uma coisa importante para a Bahia, né? A UNCM participou dentre os 5 conselhos que criaram essa associação em nível nacional, que hoje cresceu e tem essa capilaridade. Nós temos também o Conselho de Vitória da Conquista, na Bahia, que é um dos conselhos fundadores da UNCM em nível nacional. E a UNCM, ela surge exatamente com a finalidade de incentivar e orientar a criação e o funcionamento dos conselhos municipais de educação, na perspectiva mesmo do fortalecimento da gestão democrática e da universalização do direito à educação. Portanto, dizendo essas informações, eu quero também dizer que nós temos 5 princípios gerais que orientam as ações da UNCM em nível nacional, que estão no nosso planejamento estratégico e que contribuem, não é, para essa materialização do que é o papel do Conselho em cada município brasileiro. Então, o primeiro princípio é a defesa da autonomia dos entes federados. É por isso que a agenda dos sistemas de ensino é uma agenda fundamental da UNCM. O acesso universal e inclusivo da educação em todos os níveis, etapas e modalidades, portanto, a defesa incondicional do direito à educação para todos e para todas, como está na nossa Constituição Federal, a defesa do financiamento necessário para o cumprimento das metas de acesso e permanência com qualidade, portanto, a defesa de que, para que nós tenhamos o direito à educação efetivado, é preciso de financiamento. Exatamente por isso, assim como os dirigentes, os conselheiros da Bahia estiveram em toda a mobilização nacional pela aprovação do Fundeb, eu até tive a oportunidade de apresentar no encontro nacional da UNCM, que aconteceu de forma virtual no final de 2020. Um outro princípio fundamental para nós é a valorização dos profissionais da educação. Portanto, não há como se discutir direito à educação sem falar da valorização dos profissionais da educação, que são exatamente aqueles atores que fazem com que a educação possa acontecer em cada escola, não é? Em cada lugar desse país. É o profissional da educação que hoje está tão na moda a gente falar de linha de frente. Então, a linha de frente é realmente dos educadores, são eles que estão atuando. É por isso que é muito pertinente aquele pedido que o professor William fez ontem, de que os profissionais da educação estejam contemplados nas primeiras etapas aí da vacina, porque nós também estamos na linha de frente, né? Os educadores, eles trabalham com pessoas, nós temos um trabalho que é de relação. A gente se relaciona com os estudantes, com os pais, com os colegas, com os gestores, então, não há como fazer o trabalho da educação sem relação, portanto, muito pertinente, parabéns ao William pela iniciativa. E o 5º princípio sobre o qual a gente trabalha é a questão da promoção efetiva da gestão democrática da educação. Por esse motivo, a existência de órgãos colegiados como o Conselho de Educação é uma das, eu diria, das perspectivas de materialização da gestão democrática, mas não é a única. Não basta apenas dizer que tem conselho para dizer que a gestão democrática está se efetivando. E, nesse sentido, ao longo desses 28 anos, agora 29 de existência, a UNCM tem atuado, né, inclusive ao lado de parceiros como a Undime, como os tribunais de contas, como os fóruns de educação, na defesa daquelas agendas históricas, que eu quero retomar aqui, porque nós estamos num momento de pandemia, num momento excepcionalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Eu costumo dizer, de uma maneira muito, eu diria, afetiva com aqueles que me conhecem, embora eu seja muito nova, eu tenho 40 anos na educação,
e nunca vivi uma situação de tamanha crise. Eu fico me perguntando e dizendo que não está fácil para ninguém. Não está fácil para os dirigentes planejarem, não está fácil para os conselheiros de educação fazerem a normatização, não está fácil para os profissionais da educação realizarem o seu trabalho nessas circunstâncias, seja de não presencial, seja de presencial gradativo, seja no ensino híbrido. Nós estamos diante de um momento singular das nossas vidas e do direito à educação no Brasil, e, portanto, a gente precisa relembrar das nossas defesas históricas, porque isso também tem que estar na roda, isso também tem que fazer parte do debate, não é? A gente não pode esquecer do que foi que a gente lutou historicamente pelo direito à educação no Brasil. Então, nesse sentido, a qualidade social da educação, a questão do direito à educação para todos, da educação inclusiva, da diversidade, da autonomia dos municípios, da autonomia das escolas. Quando aquele professor de Salvador faz aquela pergunta, de, olha, por que não se convoca aqueles que estão na escola para fazer o planejamento? Se eles não estão sendo convocados, está errado, está correto, professor. Os professores precisam ser convocados, precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados e valorizados, né? A gente precisa entender que quem faz a educação nesse país são os profissionais da educação. Embora nós estejamos em funções diferentes, mas vamos valorizar aqueles que estão na escola. É na escola que isso se concretiza, é por isso que está sendo tão complexo pensar a educação nesse momento. A nossa defesa também dos planos de educação, porque nós estamos falando da educação como política de Estado. Aí me permitam aqui um stop, né, uma paradinha, para a gente ir pensando no início dessa jornada e onde a gente está até agora, né? Eu falei dos planos de educação, da educação como política de Estado, mas não me refiro a planos apenas àquele documento e à legislação que foi aprovada. Eu me refiro a esse compromisso republicano com a educação, que ele não se esgota, por exemplo, com os mandatos dos gestores que não se elegeram e agora são novos. A política de Estado, a política republicana, ela precisa ter essa continuidade. Não é que agora vamos fechar a porta e começou um novo governo, são novas questões. Agora nós precisamos mobilizar toda essa perspectiva do que está construído e fazer avançar, né, no planejamento de cada novo gestor, de cada nova gestão, ainda que permaneçam, digamos, os prefeitos ou prefeitas que foram reeleitos. Então, vamos fazer esse stop, como eu estou dizendo. Nós falamos de flexibilidade, né, professora Tereza, que foi maravilhosa, não é? Dava vontade de entrar na tela para dar um abraço na professora Tereza, né? Ela falou de flexibilidade, de viabilidade, de compreender o que é essencial, de transformar o que é nó e laço, de reescrever de modo diferente aquilo que a gente já sabe, mas não pode ser como a gente já sabia, tem que ser de outra maneira. Isso aqui eu já estou querendo dar algumas sinalizações da nossa orientação para cada conselho e para cada sistema, não é? Não dá para ser do jeito que a gente sabia. Tem que ser diferente. Não dá para a gente ficar com um saudosismo. É claro que as nossas experiências anteriores serão referência para alavancar o que precisa ser feito agora, mas não dá para ser como era. Aí a professora, nossos colegas falaram do dialogar, do estudar, do compartilhar e do zelar, e eu quero trazer o estudar. Se não dá para ser como era, nós temos muita coisa para discutir juntos, muita coisa para aprender juntos, e muita coisa, inclusive, para desaprender. Porque, às vezes, aquilo que a gente já sabe também termina prejudicando a gente olhar para frente. Então, tem coisas que eu vou precisar aprender e tem coisas que eu vou precisar desaprender para ter condição de fazer diferente, não é? E a professora Alda, de uma maneira fundamental, eu não vou repetir, porque até nem seria bom, ela fala do cuidar e do educar. E eu trago, né, mais duas palavras que a professora Alda deixou pela manhã e que tem tudo a ver com o que a gente me vai orientar. Possibilidades e probabilidades. É assim que as secretarias vão precisar se planejar e é assim que os conselhos de educação vão precisar interpretar aquilo que chega como necessidade das secretarias. Se a SPAD precisar entender o contexto da flexibilização, se a secretaria também vai precisar entender isso, o conselho também vai precisar aprender isso.
Mas tem uma palavra que, na minha opinião, é aquela que deve gerar e mover todas as nossas ações. Essa palavra também foi dita pela manhã na mesa, não foi por mim necessariamente. Foi o professor Roberto reportando algo que disse a professora Tereza, a questão da esperança, não é? Aquela velha esperança freiriana de alguém que acredita que pode ser feito, mas que se move para isso. Se move como um time está se movendo, né? Propondo, em pleno mês de janeiro, 3 dias de intenso debate. Nós não tivemos nenhuma hora de almoço. Estamos todos aqui juntos. Pois bem, colegas, tudo isso que eu estou dizendo já faz parte daquilo que a UNCME pensa e tem orientado os conselhos de educação. A gente tem orientado, por exemplo, da importância do regime de colaboração nesse momento. Mas não estou falando só do regime de colaboração, esse de secretaria estadual, esse de secretaria da UNCME, da Undime, do Conselho Estadual. Vamos pensar também esse regime de colaboração, essa ação colaborativa em cada município. Como é que a gente pode se organizar localmente? Como é que a gente pode colaborar para que as coisas aconteçam? É responsabilidade da secretaria, não é, dos dirigentes municipais de educação, a política municipal de educação, mas o que todos nós podemos fazer para colaborar com isso? Como nós podemos, por exemplo, fazer dessa escola que nós temos, construir a possibilidade da escola que nós precisamos nesse momento. E, nesse sentido, como nós podemos planejar a volta às aulas, o currículo. Não vamos esquecer, por exemplo, do movimento de currículo que foi feito em 2020 pela Undime, que a absoluta maioria participou. É hora de trazer tudo isso para o debate do planejamento 2020-2021. Eu quero, no contexto da minha conversa com vocês, dizer de que a gente não pode ficar repetindo apenas o discurso de 2020. Nós dialogamos diversas questões fundamentais em 2020. Mas como é que agora a gente já sabe mais sobre a pandemia, já tem a perspectiva da vacina que nos anima com todos os problemas que nós estamos vendo aí? Os noticiários não são os melhores, mas nós temos essa perspectiva. Já temos uma legislação de excepcionalidade que permite um movimento dos municípios para se organizar e planejar. E é nesse sentido que, quando a gente fala do sistema, né, como é importante a gente ter o sistema municipal de educação instituído, até porque os municípios têm mais autonomia para tomar suas decisões e poder fazer o seu planejamento, né? Numa perspectiva de diversidade necessária, que a gente sempre defendeu, mas que é necessária nesse momento. Quando, às vezes, um município pergunta assim, um conselheiro, tem um modelo de plano de ação? Não tem modelo de plano de ação. Nós temos que poder referências, poder dizer que nós temos referências importantes de plano de ação, mas não modelos. Não podemos ter modelos que as realidades são diferentes. Cada município está propondo de uma forma as atividades não presenciais, utilizando ferramentas online, tecnológicas, outro organizando entrega de atividades, outros fazendo drive-thru, outros entregando as atividades nas escolas, enfim. Tem muita coisa que está sendo pensada e feita, e isso caracteriza uma diversidade de necessidades, porque cada município tem uma peculiaridade, cada escola tem uma peculiaridade. Mas, ao mesmo tempo, dá autonomia, né, que é importante quando o município é sistema, de poder tomar essas decisões do seu planejamento, mas, ao mesmo tempo, regulamentar essas decisões. Regulamentar por conta do percurso escolar, por conta desse direito que ele não está preso ali naquele município. Nós estamos vendo aí quantas questões que dizem respeito às transferências, ao trânsito desses alunos nos diversos sistemas de ensino, até, inclusive, quando eles mudam de etapa. Então, a gente quer aqui fazer uma defesa, e eu estou vendo muitos secretários que estão entrando agora, preocupados em realmente instituir os seus sistemas de ensino. É claro que quando está vinculado ao sistema estadual, nós temos aí o apoio incondicional do Conselho Estadual de Educação, as orientações, como o próprio professor Roberto nos indicou pela manhã,
Mas eu fico dizendo para vocês, essa Bahia, 417 municípios. Claro que a gente pensa uma visão sistêmica, por isso que a gente precisa pensar no Sistema Nacional de Educação, no Sistema Estadual de Educação, mas também nos sistemas municipais de educação. Então, é importante, sim, organizar os sistemas, é importante que os municípios possam exercer essa sua autonomia de pensar as suas singularidades e poder, através do Conselho Municipal de Educação, legitimar, regulamentar essas suas necessidades. Então, é preciso tomar a decisão política de instituir o sistema, elaborar, evidentemente, o projeto de lei, que quem aprova é a Câmara de Vereadores, nem a Secretaria, nem é o Conselho Municipal de Educação, e aprovada a lei do sistema, implementar esse sistema. E é nesse processo de implementação do sistema que eu entendo aquilo que a professora Edna falou. Olha, UNCM e Undime, elas são muito próximas, porque elas estão no município. Evidentemente que uma representa os dirigentes e uma outra representa os conselhos de educação, mas ambas estão focadas na execução da política municipal de educação, na garantia do direito à educação. Então, ter sistema é ter a responsabilidade de fazer com que a educação aconteça, de executar a política, mas, ao mesmo tempo, ter a autonomia para construir aquelas possibilidades e probabilidades que a professora Alda colocou pela manhã. Então, nesse sentido, a própria LDB, a Constituição Federal de 88, já trata da importância dos sistemas. Todos os municípios já poderiam, a partir de 88, ser sistema. E eu quero dizer mais uma coisa importante aqui. Quando o município que hoje não é sistema, ele tem mais dificuldade de se movimentar nas suas decisões, no seu planejamento no que diz respeito à pandemia, do que aquele que é o sistema. Vocês viram hoje pela manhã, quando a professora Vanusa disse, olha, a Secretaria de Educação apresentou um plano de ação, o Conselho contribuiu, foi debatido com a sociedade, depois foi validado. Quer dizer, um movimento legítimo, local, de discutir e de construir a política municipal de educação. Então, e nesse sentido do sistema, o Conselho, ele é um órgão fundamental, plural, né? E um espaço privilegiado para estabelecer esse contraponto entre o que é a decisão do Executivo e aquilo que efetivamente precisa ser regulamentado como direito. Então, eu queria dizer para vocês que o Conselho de Educação tem como responsabilidade zelar pela garantia do direito à educação. Para alguns aqui que não conhecem muito, ou não acompanham muito o trabalho dos conselhos, eu diria que o conselho ele tem aquela circularidade das suas funções, né? Função consultiva, deliberativa, propositiva, mobilizadora, fiscalizadora e normativa. Esse conjunto dessa circularidade das atribuições do Conselho contribui para o planejamento e execução da política municipal de educação. Mas não é porque o Conselho tem mais ou menos poder do que o secretário de Educação, absolutamente. A natureza e a atribuição do Conselho de Educação é diferente da natureza e atribuição do trabalho do gestor municipal de educação. E o Conselho ele não está ali para cumprir as suas vontades, ele está ali para cumprir as necessidades do sistema municipal de educação, mas tendo como suporte a realidade municipal e o que a legislação recomenda. Porque nós sabemos, assim, uma legislação, vamos tomar aqui como base a Lei 14.040, que é o que nós estamos estudando e discutindo para o nosso planejamento da excepcionalidade. A Lei 14.040, ela vem de uma maneira muito geral estabelecer quais são os pontos fundamentais que devem ser observados nesse momento da excepcionalidade, com a flexibilização do calendário letivo, dos dias letivos, né, com a possibilidade de atividades remotas, enfim, com todos aqueles dispositivos que a gente tem acompanhado. E vocês vejam que mesmo a Lei 14.040, ela remete ao Conselho Nacional estabelecer diretrizes. Eu falei sobre isso pela manhã,
que é aquela que resultou naquela resolução 2 de 2020, que, na minha opinião, ela precisa ir de novo para a mesa de todos os conselhos e de todos os dirigentes, porque ela é muito importante para o nosso planejamento nesse momento. Entretanto, a própria resolução do Conselho Nacional também fala, ó, dependendo das regras dos sistemas de ensino. E aí nós só temos dois caminhos. Se o município ele tem o seu sistema instituído em lei, as regras complementares devem ser estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação. Se ele não tem isso estabelecido em lei, as regras complementares devem ser estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação. O professor Roberto, inclusive, falou sobre isso. Por que eu estou dizendo para vocês essa importância? Porque não se trata de poder, se trata de atribuição. É estar a serviço do município dentro dessas singularidades, né? Que aí o Conselho vai interpretar aquele campo específico da legislação a partir daquilo que se apresenta como necessidade e demanda do poder público, né? Da educação municipal. Porque nenhuma lei ela é suficientemente capaz de regular todos os aspectos necessários. Vejam aí os dados que a própria Undime Bahia, fazendo suas pesquisas, né? Nós temos municípios que fizeram atividades presenciais, outros que não fizeram, outros que começaram imediatamente, outros deixaram para depois. Nós temos uma diversidade de situações. Então, é essa legislação local, esse regramento complementar que dá a segurança e a legitimidade jurídica a todos esses processos. Portanto, a lei apenas institui o conselho como essa autoridade, mas não para planejar o que o professor vai fazer, não para fazer o planejamento das escolas, não para determinar para a secretaria qual é o planejamento, mas para recepcionar essas demandas e essas proposições e fazer as suas contribuições e regramento à luz da legislação nacional. Dito isso, eu quero ir para um ponto que diz assim, ora, então, qual é o papel do Conselho nesse período de pandemia? Eu quero usar aqui mais 5 a 7 minutos para tratar disso, para depois eu ver se eu respondo algumas perguntas mais objetivas que vocês estão encaminhando, né? Qual é, então, o papel do Conselho? Eu tenho a impressão que, se vocês interpretaram bem aquilo que foi apresentado pela manhã, a gente vai poder trabalhar a partir disso, né? O Conselho, primeiro, tem que participar de todo o movimento de discussão da realidade da educação no município, analisar dados, fazer proposições, ou seja, contribuir com todo o processo de debate público que precisa ser instalado para as tomadas de decisões. E, quando a Secretaria de Educação encaminhar as proposições para o Conselho, ele deve, de novo, instalar um processo participativo de debate, de escuta, de análise dos documentos, antes de emitir um parecer. Porque não é só uma função burocrática. A secretaria encaminha, o conselho olha e fala, está bom, está ruim, cumpra-se ou não. Não. Esse documento ele precisa gerar um debate no próprio colegiado e também gerar um debate ampliado, né, com as próprias escolas, com os profissionais. Você viu a professora Eliane dizer, olha, nós fizemos escuta, nós fizemos audiência, nós fizemos algumas questões, né? Estão me mostrando aqui o tempo. Renê não mostra, mas o povo está me mostrando. Mas eu estou... Então, o Conselho precisa emitir parecer, alguns atos precisam ser transformados em resolução. Nós estamos dizendo que a resolução é porque a vida escolar dos alunos precisa estar regulamentada. Então, portanto, a validação da carga horária, ela precisa, sim, passar pelo Conselho, mas não é o Conselho que determina que é essa carga horária ou aquela. O que determina qual a carga horária que vai ser validada é exatamente o resultado do trabalho efetivado no âmbito municipal e que deve estar presente nos relatórios e registros encaminhados ao Conselho Municipal de Educação. De certa forma, dizer para vocês assim, a pandemia ela veio e desorganizou as nossas ações, mas ela não mudou o direito à educação. Portanto, o direito à educação precisa estar mantido. E a gente precisa discutir como ele deve estar mantido, né? A pandemia também, ela desorganizou as nossas vidas a ponto
de suspender as aulas. Mais de 47 milhões de estudantes fora da escola. É muito estudante fora da escola, né? Na educação pública, na educação privada. Mas o dever do Estado com relação ao direito à educação, ele permanece. E se ele permanece e nós estamos em um momento de excepcionalidade, nós todos precisamos ajudar os municípios a lidar com esses múltiplos aspectos que a pandemia está nos impondo. Hoje pela manhã, a professora Alda foi dizendo, olha, nós estamos lidando com diversas situações que não são fáceis. Não será fácil para os gestores, nem para os que estão entrando, mas nem para os que permanecem, dar conta do contínuo 2020-2021. Então, a gente está pedindo aos conselhos de educação que eles sejam parceiros. Quando a gente fala que o papel do conselho é zelar pelo cumprimento da lei, mas não é simplesmente de cobrar que se cumpra, não. É contribuir que se cumpra. É ajudar no debate, é ajudar na construção de alternativas para que se opere nesse momento de crise. Então, eu quero até deixar muito claro para todos que me ouvem que nós não estamos dizendo que cada conselho de educação deve funcionar como um fiscal de cada secretaria, não. Mas é um órgão que tem todas aquelas funções e que deve atuar de maneira parceira com cada dirigente municipal de educação, e a UNCM está aqui à disposição de todos os dirigentes, de todos os conselheiros, para contribuir com esse processo. Finalmente, dizer a vocês assim, não pode estar fora da escola, né? Quer dizer, estamos agora circunstancialmente. E poderíamos dizer, ninguém pode estar fora do direito à educação, porque fora da escola, no momento, a pandemia nos obriga, né, que não seja no espaço escolar, a educação. Então, a gente tem que cuidar daquelas questões que foram ditas, né? Como é que a gente quer construir o calendário? Tem um modelo de calendário? Não pode ter um modelo de calendário. Agora, nós podemos ter diretrizes que ajudem os municípios a construírem os seus calendários. Eu quero até dizer aqui publicamente que a UNCM está trabalhando numa proposta que quer encaminhar para todos os municípios como, não modelo de calendário, mas como uma, eu diria, referência para as discussões locais, até para que o município possa dizer, olha, não concordei com isso, vamos fazer completamente diferente. Ou então dizer, olha, isso aqui eu posso fazer desse jeito. Mas nós estamos vendo a dificuldade dos municípios de entender o que significa esse contínuo, de planejar esse contínuo, de fazer ajustar a carga horária desse contínuo com as expectativas de aprendizagem, que não é só carga horária. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse processo. Nós queremos primeiro ver se sai o calendário da agenda colaborativa, mas caso não saia imediatamente a proposição da agenda colaborativa, a UNCM vai por uma, eu diria, até uma expectativa dos conselheiros que têm pedido recorrentemente esse apoio, a UNCM vai mandar a gente está concluindo ainda, estou discutindo isso, professora Alda, com o grupo gestor da UNCM, para que a gente possa mandar imediatamente para os municípios essa contribuição. Que fique muito bem claro para vocês, a UNCM não emitirá um modelo de calendário ou um calendário obrigatório. Não é papel da UNCM, como não é papel do Conselho. É papel do Conselho contribuir, avaliar e validar o calendário, caso, evidentemente, ele esteja em consonância com o que recomenda a legislação. E, finalmente, dizer que a pandemia ela será superada por todos nós, né? Com certeza será superada com vacina, com o apoio da ciência, com todos esses movimentos que a sociedade está fazendo em defesa da vida, mas a educação é para sempre. A gente já está sofrendo essa solução de continuidade. O professor Danilo estava falando, né, da questão do capital cultural e desse lapso que tem aí, dessa desvinculação dos estudantes com relação à escola. Se a gente não pensasse assim, estou vendo você, René, já vou encerrar, se a gente não pensasse assim, que tem um lapso, que tem defasagens,
que tem prejuízos, que tem impactos, a gente não ia estar valorizando o que é a escola e a importância da escola. E eu quero finalizar mesmo dizendo, nós sabemos a importância dessa instituição chamada escola. Nós sabemos da importância dos profissionais da educação. Portanto, a educação não é qualquer pessoa que faz. São os profissionais da educação. Nesse momento, nós estamos precisando contar com as famílias nas atividades não presenciais, mas nós precisamos também entender de que não existem outros atores que substituem os profissionais da educação com toda a sua formação. E dizer, Renê, que, finalmente, que a gente acredita que somente um processo participativo, dialogado, efetivamente democrático, e quando eu falo democrático, não é o conselho, mas que traga para a roda fóruns municipais de educação, que traga para a roda os sindicatos, que traga para a roda os profissionais da educação, as famílias, os estudantes, a Unicime acredita nesse processo participativo. Então, eu quero agradecer a vocês, dizendo que, assim como a palavra esperança, no dia de hoje, foi a que me pareceu mais adequada para todo esse movimento que nós estamos fazendo, eu quero também trazer a palavra utopia, né, que foi tratada, mas a utopia como essa possibilidade, Renê, que nos coloca na condição de caminhar sempre. Contem com a Unicime, estamos aqui, vamos ao que vocês têm para perguntar. É isso. Ok, professora Giovana, muito bom. Já ia dizer, não é para terminar, não, é para começar, viu? Vamos continuar. Muito bom. Chegaram, tem algumas questões aqui que Fernanda e Eronice sistematizaram, né, junto com as questões que chegaram agora à tarde, então organizaram aqui, já tem 2 blocos aqui de questões. Foi organizado aqui num primeiro bloco, né, o que nós podemos chamar de processos, né, dúvidas relacionadas a processos. A professora Suzete Soares, do município de Abaré, ela pergunta como regularizar a situação dos alunos que irão cursar o 9º ano, sendo que optamos por ano contínuo e não sabemos como o Estado irá proceder com essas novas turmas. Então, possivelmente se organizou contínuo, é porque não concluiu ainda, né, 2020, e vão continuar a carga horária nesse contínuo agora. Aí temos aqui também o professor Ricardo Berbel, dirigente municipal de educação da cidade de Wagner. Aí, na mesma linha, como fica o 9º ano, uma vez que não completaram totalmente as 800 horas. Eles avançarão para o ensino médio, não tendo completado as 800 horas. E tem mais uma questão aqui, ela está solta, não tem a pessoa, nos municípios que não tiveram atividades remotas em 2020. Quando os alunos do 5º e 9º ano poderão ir para a série seguinte? Então, os municípios que não realizaram atividade remota, como ficam os alunos do 5º e 9º ano, quando eles irão para a série seguinte. E uma última, não, tem mais 2 ainda, desse bloco de processo. A professora Vanusa Barreiros, que é técnica da Secretaria de Educação de Mundo Novo. Gostaria de saber como deveremos proceder para emitir transferência dos estudantes, já que só terminaremos o ano letivo de 2020 no dia 1º de abril de 2021. Mas não é mentira não, né? 1º de abril, cumprindo as 800 horas. E outros estados estão se recusando a aceitar esses alunos que ainda cumprirão essas 800 horas de forma remota, né? Qual documentação formal o Conselho Municipal de Educação deve emitir para dar validade a esse regime especial de aulas remotas? E agora a última, estão todas na mesma linha, a professora Eliane Costa, que é coordenadora da Educação de Jovens e Adultos do município de Mirante. Como ficará a situação dos estudantes que estão na transição do tempo formativo 2 para o tempo formativo 3, né? Da EJA, né? Então,
como ficará essa situação. Então, passar a professora Giovana, se precisar que eu retome alguma questão, fique à vontade, porque foram várias, professora. Pode ficar à vontade. Eu não tinha dúvida, viu, de que essas questões, elas iam aparecer aqui, tá? É muito importante. São as dúvidas que a gente tem recorrentemente tentado esclarecer, e não é que necessariamente as pessoas não tenham compreendido, é que realmente, Renê, quando a gente vai para o cotidiano, né, da escola que está matriculando, do aluno que está recebendo a transferência, do município que está precisando fazer ou não fazer matrícula, tudo isso tem aparecido. Antes de responder necessariamente, eu queria dizer que tem questões aqui que dependem do regime de colaboração. Eu não tenho dúvida, estou respondendo como Bahia, né, e a partir também dos estudos da legislação, né, a própria resolução, ela vai tratando disso e dizendo que deve ser definido também em regime de colaboração, e o sistema de ensino deve se manifestar sobre isso, mas eu não sei, Renê, se eu poderia resumir essas três, isso tudo que você perguntou, para mim tem três questões aí. Questões sobre as transições, questões sobre a movimentação de alunos e questão sobre a retenção ou não, dependendo de ter realizado tal. Eu acho que eu vou tentar me conduzir por esse caminho aqui, tá certo? Então, assim, primeiro recomendando que a gente dê uma olhada na legislação, tanto na Lei 14.040, quanto na Resolução 2. Eu acho que aquela Resolução 50 do Conselho Estadual de Educação, ela também é muito importante para que a gente vá esclarecendo determinadas questões, mas não quero que vocês tomem o que eu vou dizer como um ponto final. Tem algumas questões, inclusive, que nós estamos tentando pactuar no âmbito do regime de colaboração, daquela agenda colaborativa que o professor Danilo apresentou hoje pela manhã. Eu acho que tem algumas respostas que tem que sair da agenda colaborativa mesmo, né? Mas a gente já pode dizer algumas coisas a vocês. Bom, a professora Maria Helena, ela foi muito clara ontem quando ela falou da não retenção. Essa pergunta, inclusive, foi feita ontem, né, professora? Eu assisti, eu estou na jornada, viu, como participante, eu quero, inclusive, meu certificado em todas as atividades, porque a professora Maria Helena ontem, ela foi, eu diria, muito clara, né, sobre essas questões. A gente vai fazer uma retenção, por quê? Porque não cumpriu carga horária? O que é que deve gerar a retenção ou não do aluno quando a gente está no processo que eu diria normal, regular, como a gente vinha fazendo? Ora, algo que se realiza, um trabalho que é realizado e, ao final, os objetivos não foram alcançados. Só que agora nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade. E todas as decisões e encaminhamentos, inclusive os administrativos, precisam se adequar a essas condicionalidades que a excepcionalidade nos impõe e, ao mesmo tempo, a lei dá algum tipo, eu diria, de amparo para que seja feito. Então, assim, a retenção, ela não está, inclusive a gente está orientando todos os conselhos de educação, não se fala em reprovação de alunos. Mas eu quero também deixar claro que nós não estamos dizendo da aprovação automática, né? Aprovou todo mundo sem não ter feito nada. E aí, quando alguém me pergunta assim, olha, se nós não fizemos atividade remota, né, não fizemos, ou fizemos pouco, ou ainda vamos concluir o ano letivo, é exatamente por isso que a resposta para o que vocês estão perguntando está na decisão que o município vai tomar. Essa é a minha leitura, e é muito importante que a gente compreenda o que eu estou dizendo na dimensão que eu estou colocando. Nós estamos falando do calendário do contínuo letivo 2020-2021. E aí, Renê, quando eu estava apresentando ontem, que pena que você saiu e não pôde amadurecer comigo, porque seria bem legal a gente ter discutido, né? Quando a gente fala do contínuo letivo, nós não estamos falando só de carga horária,
estamos falando de carga horária e de aprendizagem. Então, talvez o contínuo letivo, ele vai precisar de planejamento de recuperação de aprendizagens, e talvez o contínuo letivo vai precisar também de recuperação ou de cumprimento de carga horária, dependendo daquilo que foi feito por cada município ou por cada sistema de ensino. Ora, quando a UNCM está defendendo aquilo que está na lei, a gente não está trabalhando a perspectiva do calendário segmentado. Porque o calendário segmentado, exatamente, vai trazer para os municípios essa responsabilidade e essa coisa. Primeiro eu tenho que terminar aqui para depois eu começar ali. Então, se eu não terminei, eu não vou fazer matrícula, eu também não vou poder emitir o histórico com o fluxo escolar do aluno, eu vou ter uma série de decisões administrativas que vão precisar aguardar exatamente cumprir. Se eu compreender a perspectiva do contínuo letivo, e foi esse, Renê, o nosso esforço enquanto UNCM, e nós estamos muito tentando melhorar de ontem para hoje, vocês que estão me assistindo, porque a agenda colaborativa, o professor Danilo apresentou em estudo aquela proposta que ele mostrou da SEC, a UNCM tentou fazer uma contribuição também, e ontem na agenda, com a participação dos colegas do grupo de trabalho, eles fizeram uma série de questionamentos ao que a gente apresentou, a gente já está trabalhando para tentar melhorar, porque a gente quer, no começo da próxima semana, sim, encaminhar para os municípios. O que é que a gente entende como esse contínuo? E no que você ter um calendário de contínuo é diferente de você ter um calendário segmentado, principalmente naquilo que se refere a essas providências e esses encaminhamentos administrativos que vocês aí estão me perguntando. Ora, se é no contínuo, eu vou fazer a não retenção, mas sinalizando que os alunos eles estão matriculados nesse contínuo, não sei qual é a forma que cada município vai, se é 2 séries em uma, se é por semestre, se é um bloco letivo, a partir da flexibilização curricular, e todos esses elementos que estão postos lá na resolução e na lei 14.040, né? Então, o contínuo, ele vai permitir que a gente diga, olha, o aluno, ele foi para a série seguinte, mas está planejado aqui uma carga horária X, com uma carga horária complementar Y, e com um projeto pedagógico específico que dá conta das habilidades e competências, como está estabelecido na lei, por conta da BNCC. Então, essa não é uma pergunta que ela possa ser esgotada numa resposta única. Isso tudo vai depender da decisão local. Eu tenho dialogado com alguns dirigentes que entram em contato conosco, e dizer aos dirigentes aqui, olha, todo o nosso respeito aos dirigentes municipais de educação, os que nos assistem, viu, Renê, e aqueles que não estão assistindo, porque não é fácil coordenar e executar uma política municipal de educação em tempo nenhum, e agora, nesses tempos, é mais difícil ainda. Então, eu tenho dialogado com alguns dirigentes, e eles dizem, não, professora, não fez, mas eu estou querendo colocar que o meu calendário até junho ele é 2020, e a partir de junho ele é 2021. Então, se essa for a opção, isso necessariamente está errado? Não. É ilegal? Também não. Mas o que está recomendado é o contínuo, porque você vai ver a transição, né? E a aprovação, se não é aprovação. Então, quando você fizer o seu cronograma e a sua proposição, que vai do planejamento até o calendário como contínuo, aí eu vou para uma pergunta que, na minha opinião, ela fecha o que eu estou dizendo, né? Qual o ato formal do Conselho? Por que nós dissemos, e aqui é muito importante esse momento, ainda bem que eu tenho um tempinho para explicar bem isso, eu sei que a gente vai para o segundo bloco, qual o caminho formal, né? Primeiro, o Conselho recepciona aquilo que a Secretaria de Educação encaminha.
Então, não é o conselho que faz planejamento, que determina, que manda a secretaria. Então, ele tem que receber o planejamento, ele tem que receber a proposta de calendário. E quando nós dissemos que a validação seria ao final, é exatamente que, a partir dos relatórios encaminhados, daquilo que a secretaria planejou e alcançou, o conselho, então, validaria. Então, qual é o primeiro movimento? Para ser bem didática para vocês, não é? O Conselho Municipal de Educação, ele primeiro deve emitir parecer. O primeiro parecer que o Conselho deveria ter emitido era o parecer de autorização da realização das atividades não presenciais. Isso lá em 2020, se for agora também vai ter que fazer do mesmo jeito. Mas a primeira coisa é, sim, reconhecendo formalmente no sistema a validação, a autorização para a realização das atividades presenciais, evidentemente, como for planejado pela secretaria, com certeza a partir da legislação, e dentro das condições do debate público e do que os educadores sinalizaram. Pronto, fez o parecer. Qual era o segundo movimento, que eu disse que seria mais ao final do ano? Seria o Conselho Municipal de Educação emitir o parecer de validação da carga horária. Por que a gente falou parecer de validação da carga horária? Porque existe uma diferença entre o planejado e o realizado, e o município precisaria ter isso claro. Bom, foi validado lá 500 horas, 400 e tanta, como a Eliane apresentou lá em Morro do Chapéu e tal, né? Bom, a partir daí, é por isso que eu queria mostrar o movimento, Renê, eu devia ter tido mais tempo com os nossos colegas. O Conselho faz uma resolução, porque é a resolução que vai legitimar o regime especial, é essa resolução do Conselho que vai dizer do que foi cumprido de carga horária ou não, e é essa resolução que vai validar os próximos passos da Secretaria de Educação. Entendeu? Então, assim, como o Adalto tentou mostrar ali, bom, com os alunos que fizeram, deve ser recomendado isso, isso e isso. Para os alunos que não participaram de absolutamente nada, a secretaria poderá, não vai dizer o que fazer, mas vai dizer qual é o caminho legal que legitima isso. E aí eu quero ir para um outro ponto que complementa essa pergunta. Desculpe estar sendo demorada, viu, Renê, mas é para tentar atender a expectativa de quem pergunta. É assim, bom, e o registro? Se eu não tenho nota ali naquele documento que eu estou emitindo, a gente vai ter que colocar exatamente o que fez, a gente vai ter que anexar documentos complementares, a lei permite isso. E a gente vai ter que utilizar o campo de observações para fazer a síntese do que é e lá colocar qual é a autorização que está dada pelo Conselho, né, pela Lei 1440, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação e também pelo Conselho Municipal de Educação, onde é sistema, não é? Então, uma escola pode negar matrícula a um aluno que vem de um município que não fez atividade remota? Não pode. Uma escola pode exigir que você coloque no histórico notas que não foram computadas no ano? Não pode. Então, o que é que nos legitima nesse momento de trânsito? O que nos legitima é que, da mesma maneira que o planejamento, o calendário, a organização curricular, do mesmo jeito que isso está atendendo à lei de excepcionalidade, os documentos e o trânsito do aluno nos sistemas deve fazer constar qual a lei que dá, eu diria, o suporte legal para que ele faça esse trânsito sem prejuízo. Eu quero dizer a Renê que eu fiz um slide com um material com 43 slides, destacando um pouco essas coisas que estão pensadas. E eu vou encaminhar para ele publicar como uma contribuição aí da jornada pedagógica da Undime. Ok, professora. Sem dúvida, trouxe aí esclarecimentos extremamente importantes, né, para ir ajudando o pessoal. Temos aqui várias questões aqui, mas a gente só vai ter condições de fazer mais um bloco, né, por conta do horário, que precisaremos ir para o painel 6, mas temos aí 15 minutinhos, dá para a gente
né, aproveitar. Vou tentar aqui sintetizar aqui, professora, para ver se a gente consegue responder de forma bem objetiva. Tem algumas questões que eu posso até ajudar aqui, direcionadas mais para a gestão, não é, também, que é onde o Jimmy também tem se debruçado, mas vamos lá. Aqui está anônimo, aqui a pessoa não se identificou. Qual a carga horária obrigatória a ser cumprida no ano contínuo 2020 e 2021? A pessoa faz essa pergunta porque ficamos com algumas inquietações com relação aos municípios que não desenvolveram atividade remota. Quer dizer, esses municípios eles vão ter que organizar 1.600 horas, né, ou 1.500, né, que alguns realizaram alguns dias letivos. Deste ano agora, isso é obrigatório, né? E aí eu faço um destaque aqui, porque é algo que a gente tem ponderado bastante, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não sobrecarregar professores e alunos, né? Então, colocar todos os sábados letivos, né? Ampliando carga horária diária. Então, são questões que a gente precisa pensar, e a jornada tem trazido isso, né? Mas aí fica essa questão, né? Então, quem não fez vai ter que fechar, organizar o calendário para cumprir agora a carga horária dos 2 anos dentro de 2021. A professora Giovânia falou também um pouco, né, agora no final, né, a pessoa pergunta aqui sobre o registro das transferências de alunos oriundos de redes de ensino que não desenvolveram as atividades escolares curriculares. Então, a rede recebe o aluno que vem de uma rede que não realizou, e essa rede realizou. Eu acho que entra aí a discussão da reclassificação também, a professora Giovânia pode falar um pouco. Tem aqui a professora Judite. Nós sabemos que o município que ainda não é sistema, escolas e colégios têm autonomia para planejar, desenvolver as atividades remotas com os alunos. E em que questão em questão sobre a carga horária, quem irá decidir calcular? É um município que não é sistema, né? Então, planeja desenvolver as atividades remotas, quem irá decidir, né, sobre a carga horária calcular, né? A gente até abordou um pouco isso pela manhã. Deixa eu ver aqui, para falar rapidamente, surgiu uma questão aqui sobre o INEP manteve o prazo, né, do censo escolar, né? Então, como deve ser essa dinâmica de matrícula interna nos municípios para 2021, para atender o contínuo, né? Que o MEC ainda mantém, né, os prazos do censo escolar. Aí já vem outras questões, mas se não sentir a vontade para responder, fica tranquila, professora, que eu acho que é voltada também mais para uma questão de gestão, mas como proceder com os professores que se recusam a realizar atividades remotas, mesmo recebendo o salário integral, né? Aí uma outra aqui que fala da gestão das atas, dos resultados finais. Tem municípios que chegaram e encontraram as atas de resultado final fechada de 2020, mas o CME não normatizou o cumprimento da carga horária, né? O que deve ser feito. E uma última, nos municípios em que o CME não normatizou nenhum ato nesse período pandêmico, né, sobre a oferta das aulas não presenciais, a nova gestão pode fazer um planejamento para esta oferta sem ato legal desse órgão, né? Uma vez que a legislação não ampara essa modificação no sistema de ensino, né? Então, tem várias questões aí, não é? Mas fique à vontade para ver que elas são possíveis responder agora. Outras, a gente vai continuar dialogando, e material também, que eu já vi esse material publicado da UNCM, que tem várias questões, perguntas e respostas, também ajuda bastante, né? Mas fique à vontade, professora, temos aí mais 10 minutinhos para tentar responder. Fique à vontade. Tá, eu vou ser muito breve nessas questões, porque eu acho até que, de alguma forma, eu falei sobre isso, né? Primeiro, a gente pode fazer alguma coisa sem ato legal, nem os conselhos, nem as secretarias, né? Nós, como agentes públicos, nós estamos condicionados àquilo que estabelece a lei. Então, nós vamos cumprir a LDB, cumprir a Constituição, cumprir as normas dos sistemas de ensino, cumprir as recomendações. Então, a nenhum de nós é facultado o direito de agir fora da lei
eu diria, na operacionalização do direito à educação. A gente não pode fazer segundo nossas vontades. A gente tem que fazer segundo as necessidades e a realidade, mas em consonância com a lei. Então, não dá para fazer. O que eu diria para os municípios onde encerrou sem ato dos conselhos, a gente acompanhou isso, né? Gente, onde não tem ato do conselho, eu queria muito pedir a todos os dirigentes, né? Há um prejuízo no desdobramento do processo se você não regulamentar o que precisa ser regulamentado no âmbito do respectivo órgão normativo. Dialogue com o conselho dialogue com a secretaria. Se tiver dúvidas ou conversa com a UNCM, eu quero agradecer até a Renê. Vários municípios, Renê, estão ligando para a gente mediar algumas orientações, você sabe disso. Nós, olha, Renê me deu o seu número, então a gente está aqui à disposição para a coisa funcionar, né? Então, não pode ser assim, o conselho diz, eu não vou validar porque eu não quero, ou a secretaria diz, eu não vou mandar porque eu não quero. O sistema precisa estar regulamentado. Então, tanto a secretaria tem que mandar o que precisa ser mandado, quanto o conselho precisa responder ao que precisa ser respondido. O conselho não pode dizer assim, não vou validar nada não vou fazer nada, eu, né, não posso fazer nada aqui não, é outra gestão, não pode, gente. Nós estamos aqui para trabalhar para a sociedade, para concretizar esse direito à educação. Então, eu recomendaria, para onde foi finalizado, né, as 800, não remota, ou mesmo sem fazer, tem gente que finalizou com atas finais, eu diria que a gente vai ter que dar um passo atrás e vai ter que realmente encaminhar para o Conselho Municipal de Educação para fazer aí toda a validação e orientação formal do processo para que o novo gestor ele possa caminhar. Eu quero até me colocar à disposição para orientar mais proximamente os gestores que estiverem nessa situação. Já estou orientando alguns, né? É preciso voltar atrás, senão a gente vai criar um problema para as próximas ações que 2021 precisa. E aí, quando diz assim, o cálculo da carga horária, quem vai fazer o cálculo da carga horária? Ora, o cálculo da carga horária ele está condicionado ao plano de ação que foi encaminhado e que foi validado, e também aos registros finais daquilo que efetivamente foi realizado. Então, não é o conselho que ele diz, olha, eu olhei isso aqui e é tal carga horária. Isso deve vir sinalizado, né? O conselho vai analisar, discutir, avaliar, vai conversar com a secretaria, se não identificar a consonância dos resultados, para depois seja tomada a decisão necessária para o sistema, né? E quando diz aí dessa coisa muito importante, que bom que você falou, né, do mecanismo da classificação e reclassificação. A própria legislação, gente, ela traz diversos artigos, incisos e alíneas que vão explicando melhor esse dispositivo da LDB. Vejam, não é um dispositivo novo, né, da classificação e reclassificação de alunos, mas tanto a Lei 14.040 quanto a resolução do CNE, elas orientam o sistema sobre que mecanismos devem ser feitos, né? Sobre avaliação diagnóstica para informação de aluno, sobre avaliação final para saber se ele deve prosseguir ou não. Tem uma série de orientações que estão lá e a gente pode, cada município, planaltino, dizer, o meu caminho é esse, eu estou aqui, então eu vou precisar fazer essa avaliação diagnóstica agora. Por que eu estou dizendo tudo isso a vocês? E eu estou muito preocupada, Renê, quero, inclusive, o apoio da Undime lá na nossa agenda colaborativa. Se sair aquele material, viu, colegas, todos que me escutam aí, que é um material que foi proposto inicialmente pela SEC, como eu já disse, mas nós estamos com o GT trabalhando, o município precisa disso. Se não tem matrícula, como ele vai declarar os dados do censo? Nós só temos dois caminhos, ou ele vai declarar o do ano anterior e vai fazer a ressalva, né, porque vai ter que constar legalmente, né, o regime especial, constar legalmente a Lei 14.040, porque aqui nós estamos colhendo os frutos de um problema que nós tivemos lá, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Quando a lei flexibilizou os dias letivos, mas não flexibilizou a carga horária, aí eu vou para a última pergunta. Eu deixei por último, que é a mais difícil. Eu deixei por último, porque é a mais difícil, né? É aquela, o município que não fez nada vai fazer 1.600 horas.
Olha, eu deixei por último, de propósito, gente, não é fácil responder isso. Aí vamos dizer aqui, o que é que a lei estabelece? A lei só flexibilizou dias letivos. Nós pensamos até o último instante, lá em novembro, dezembro, que ia ter a flexibilização de carga horária, não houve a flexibilização de carga horária. Então, é preciso cumprir a carga horária, sim. Legalmente está estabelecido. Agora, nós temos um problema aqui. Aquele que exatamente que Renê disse, eu quero deixar aqui a minha mensagem para vocês. Que nós não podemos, é por isso que a UNCME vai sim encaminhar uma proposta. Nós não podemos, a despeito de cumprir a lei, fazer 1.600 horas dizendo todo sábado é letivo, são 8 horas de trabalho por dia, mas não sei quantas horas não presenciais. A gente não pode fazer isso, senão a gente vai sair da epidemia, né, do coronavírus e entrar na epidemia da carga horária. A gente vai matar todo mundo aí. Ninguém vai conseguir, nem os professores, nem os estudantes. Agora, como a gente vai construir essa alternativa para que a gente possa fazer um bloco, eu diria, sólido de carga horária, efetiva, com aquelas atividades letivas, as programações e tal, e também, Renê, o que eu chamo de um bloco complementar de carga horária com outras atividades que sejam possíveis, viáveis e que sejam mais consonantes, não é? Com os interesses dos alunos, os interesses dos professores, e que podem gerar aí um grande movimento que não necessariamente dizer esse conteúdo, é essa carga horária, ou é dentro dessa caixinha aqui do online ou do impresso. Então, a UNCME tem proposta sobre isso. Eu queria fazer 2 compromissos com vocês, né? Eu acho que é muito importante, o povo se mobilizou, está aí, quer ouvir. As perguntas que chegaram aqui durante a jornada, que são para mim, eu vou incluir no meu slide, para responder para todo mundo e fazendo uma síntesezinha de cada uma das questões. E quando o Renê publicar o slide, ele vai publicar o slide com tudo que eu falei e mais coisas, e mais as respostas às perguntas que vocês fizeram. Não sei se eu vou ter o tempo de me despedir ou já devo me despedir, Renê, porque eu estou vendo o horário aqui. Certo. Só trazer duas questões, professora, para você poder fazer as considerações, né? Coloquei essa contribuição aí da professora Genília na tela, né? Flexibilizar, garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos, né? É o que nós temos dialogado bastante, né? Quem puder aí, né? Não é propaganda, não, mas acesse a minha página aí no Facebook, professor Renê Silva, e quem não leu, leia ainda meu último artigo, que eu discuto justamente essas questões, não é? E eu tenho ponderado que, assim, a gente tem ficado muito com foco no ter que cumprir a carga horária, não é? E a gente precisa, né, sem fazer nenhum juízo de valor, porque todos nós estamos fazendo um esforço muito grande na tentativa de acertar, né, nessa garantia de manter o vínculo, de garantir rotinas de aprendizagem, né, buscando garantir esses direitos, essas condições, né, de acesso a esse ensino remoto. Mas mesmo os municípios que cumpriram as 800 horas letivas, né, professor, a gente precisa ressaltar isso, né, se pegar o planejamento do início do ano, né, o planejamento que era para ser todo presencial, pegar os objetivos de aprendizagem previstos para cada ano, né, a gente não conseguiu trabalhar todos esses objetivos durante o ano de forma remota. Né? Então, mesmo o município que cumpriu 800 horas, que conseguiu cumprir uma carga horária grande de atividade remota, para esse replanejamento agora, ele não pode ficar olhando só para a carga horária, ele precisa olhar para os objetivos de aprendizagem. Porque esse aluno que está lá no 6º ano e que concluiu remotamente, vai para o 7º, mas tem vários objetivos de aprendizagens ali que a gente não conseguiu dar conta como deveria e que nesse replanejamento a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, eu tenho dito que a própria legislação, ela fala que a gente tem que cumprir um mínimo de 800 horas. Então, quem realizou 800 horas tem que cumprir um mínimo de 800 horas em 2021. E, quando olhar para os objetivos de aprendizagem,
obviamente, vai ter que pensar, eu vou ter que cumprir agora mais de 800 horas para dar conta daquilo que a gente não deu conta. Então, vai ter que planejar 1.000 horas, 1.200 horas. Por isso que eu digo que, inevitavelmente, todos nós teremos que trabalhar com ampliação de carga horária. Então, é algo que é importante, a gente tem dialogado muito isso, né, professora, também, esse foco na aprendizagem, né? Eu sei que a burocracia prende a gente, mas a carga horária, essa organização de estrutura de carga horária, ela tem que estar a serviço do direito de aprendizagem. E aí eu passo para a professora Gilvânia fazer as considerações finais e a gente seguir aí para o próximo painel, que a gente vai dar continuidade justamente falando desses saberes, né? Como organizar, como as possibilidades de organizar esses saberes para esse planejamento. Fica à vontade, professor. Renê, deixa aí na tela essa contribuição de Genília. Eu quero encerrar com essa contribuição, né? Assim como o Renê falou, quero até agradecer a Genília, né, e a todos os que se manifestaram aí no chat, fazendo reflexões. Eu diria que o chat é sempre o terceiro palestrante, né? Se a gente juntar o que está no chat, dá uma palestra que a gente poderia trazer para aqui, com tantas coisas importantes que saem aí dessa discussão. Quando Genília diz, né, flexibilizar garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos. Então, vamos voltar para aquela sabedoria. Ontem eu disse a Renê, eu falei, Renê, quando eu ouço a professora Tereza, a professora Alda Pepe, não é mais conhecimento, elas já estão no outro patamar, já estão no outro degrau, que é o degrau da sabedoria. E vejam o que disse a professora Alda e o que disse a professora Tereza. Nós precisamos, nesse momento, ser capazes de entender o que é essencial. E o que é essencial está ligado à aprendizagem dos alunos. E o que é essencial está ligado a gente ser capaz de perceber o que meus alunos precisam aprender, né? O que está lá nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e como eu posso traduzir isso aqui no planejamento pedagógico. É por isso que, se a gente ouvir os professores, eles vão saber dizer o que é essencial. Se a gente ouvir as escolas, elas vão saber como fazer esse essencial. Nós sabemos fazer educação. Eu estou falando aqui, não é como a coordenadora da UNCM, é como professora Gilvânia, né? O professor Renê sabe como fazer educação. A professora Gilvânia, né? A professora Denise, a professora Irene, né? Eu lembrei agora do Sertão Produtivo. Nós todos sabemos fazer educação, nós educadores. Então, se a gente ouvir os educadores, as respostas e eu diria, e os caminhos, eles vão se abrir. Vamos discutir com quem entende de educação. E quem está na escola, na sala de aula. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer é exatamente o que falou o Renê, né? Eu acho que, Renê, nós dois somos da agenda colaborativa, UNCM e Undime, o professor Danilo também, que está sendo extremamente essencial, e todos os colegas, né? Vamos dar essa contribuição respondendo logo nesse calendário, que não é modelo, mas é uma base, né? Para a gente saber, olha, gente, é carga horária? É. Mas nós estamos falando carga horária e aprendizagem. Aí vamos ver. Um percentual de carga horária eu vou trabalhar assim, um outro percentual eu vou trabalhar de uma outra forma. Mas o foco é a aprendizagem dos alunos. Então, eu quero finalizar reportando a necessidade de que a gente leia a nota técnica da agenda colaborativa, que já foi divulgada pela UNCM, pela Undime, pela SEC. Tem muita coisa importante que responde algumas questões aqui. A nota técnica da UNCM com o Ministério Público, o documento de orientações da Undime, mas mesmo eu dizendo, né, o perguntas e respostas da UNCM tem 70 questões. Mas o que eu quero dizer para vocês, né? Ainda que vocês olhem esse material, dúvidas ficarão. Ainda que vocês olhem. Sabe por quê, colegas? E aqui eu quero me dirigir a todos os meus colegas conselheiros, a todos os dirigentes e a todos os educadores. Não existe resposta pronta. Na realidade, nós vamos ter que aprender aquilo que está na poesia, né? Não existe caminho pronto. O caminho a gente vai ter que fazer ao caminhar. E vou dizer ainda, fazendo um trocadilho com as poesias, que vocês já sabem a quem se refere, dizer que nesse nosso caminhar não tem uma pedra no meio do caminho, tem uma montanha no meio do caminho, que é a pandemia.
e uma montanha sobre a qual a gente não tem uma ingerência direta. Depende de vacina, depende do comportamento social, depende de ação governamental, depende da ciência, depende de tanta coisa, não depende somente de nós. Então, vejam vocês que nós temos um caminho a percorrer e nós temos uma pedra gigante no meio desse caminho. Mas eu tenho certeza, Renê, que se todos nós juntos, UNCNE, Undime, e eu quero traduzir isso nas pessoas e não em quem representa. Quando falar UNCNE, vamos pensar em todos os conselheiros da Bahia e do Brasil. Quando falar Undime, vamos pensar em todos os dirigentes da Bahia e do Brasil. Vamos pensar, educadores, vamos pensar em todo mundo que está nas escolas. Ora, a gente só vai remover essa pedra e conseguir construir e passar por esse caminho com todos juntos. Muito obrigada, espero ter atendido e estamos juntos aí, vamos trabalhar, todo mundo junto. E que venha a vacina, gente. Eu quero a vacina, que venha a vacina. Ok, obrigado, professora. Nós estamos aqui no limite do horário para a gente começar o outro painel nosso. Então, professor William, essa resposta do governo do Estado está ficando, já virando suspense, né? Mas vamos deixar para o painel seguinte. Mas agora... Vamos para o painel seguinte, por conta do horário, que senão eu não consigo abrir o outro link. Mas, assim, agradecer bastante, professora Giovânia, suas contribuições, continuará com a gente aí durante o evento e nós estaremos juntos aí nas diversas outras agendas. Manda um alô rapidinho, William, rapidinho, 1 minutinho, e a gente entra no outro link, no outro painel, para a gente continuar. William? Opa! Boa tarde a todos. O link deu uma parada aqui. Rapidamente, Renê, eu vou aproveitar esse 1 minuto que você está me concedendo aí para dar 2 avisos aqui. Enquanto o professor Giovânia falava, surgiu aí a pergunta sobre a questão do censo, do calendário, e eu estava consultando aqui a Undime Nacional, o professor Luiz Miguel. Com relação à questão da distribuição dos kits de alimentação escolar, a alteração da lei do PNAE de 2020, ela continua ainda no momento da pandemia, então os municípios podem continuar fazendo a distribuição dos kits de alimentação escolar para os alunos, os estudantes. Então, isso aí já está pacificado. Inclusive, já está no site da Undime. A gente acabou de colocar no site da Undime Bahia essa informação e vamos circular nos grupos. E com relação à questão do censo escolar, a Undime está dialogando com o INEP essa possibilidade de flexibilização e provavelmente amanhã, durante a nossa jornada virtual, a gente já tem algum encaminhamento. Então, o professor Luiz pediu para a gente aguardar mais um pouco, que vai ter esse diálogo com o Ministério, e a gente amanhã, tendo o retorno, a gente vai divulgar aqui durante a nossa programação. Então, muito obrigado, professora Giovânia, um abraço, parabéns aí novamente pelo belíssimo trabalho, e continuamos juntos e parceiros aí. Um abraço, Renê, e até a próxima mesa. Estaremos lá. Um abraço. Ok, vamos lá. A gente só vai mudar de sala e a gente já está junto lá no painel 6. Mais uma vez, professora Giovânia, abraços. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos todo mundo para painel 6.